Tudo bem? Faixa Amarela do Carnaval volta com Na Faixa, com as entrevistas presenciais. Eu estava com muita saudade disso. E hoje nós estamos aqui no Águia de Ouro e vamos conversar com o carnavalesco Sidney França. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar falando com vocês do Faixa Amarela. Não só pela amizade, mas pela importância que vocês têm hoje na cobertura e na maneira muito diferenciada de apresentar o trabalho, não só dos carnavalescos, mas do Carnaval de São Paulo. Eu queria que você começasse falando para mim uma análise do que foi o Carnaval de 2022, pensando na espera, nas indecisões, nas trocas de data e num ponto final. Para nós que trabalhamos nos bastidores, né, eu não posso falar pelo público, eu falo mais pelos bastidores, foi um carnaval muito atípico, muito diferente de tudo que a gente já fez, até porque foram enredos, né, foram ideias, foram propostas gestadas na pandemia, né, é o carnaval criado na pandemia. Eu lembro que no meu caso, né, meu presidente, ele é grupo de risco, e a gente se falava pelo WhatsApp para definir o enredo, quais são as ideias, quais são as possibilidades. Era pelo WhatsApp porque a pandemia oficialmente ela foi decretada dia 15 de março de 2020, que era a questão de o quê? De 15 dias depois do resultado. Então nós já discutimos, nós definimos aquele carnaval, que nem sabíamos inclusive para quando ele seria naquela altura, pelo WhatsApp. Então foi tudo muito diferente, né? Não houve uma festa de lançamento do enredo. A Águia de Ouro, como campeã do carnaval, apresentou numa live o seu tema. Eu lembro que eu cheguei na quadra da Águia de Ouro, eu fiquei profundamente emocionado de ver aquele tamanho de quadra vazio, e eu com o microfone à frente de uma câmera para falar algo que para mim é visceral. Eu gosto da reação da comunidade, né? Como a comunidade recebe o tema, isso não existiu. Obviamente que todo mundo me ligou, mandou mensagem, rolou postagem, mas não é a mesma coisa de ver as baianas, a velha guarda, as crianças, as alas, enfim, a reação do contingente da comunidade da escola. Então foi um carnaval muito diferente em vários aspectos. No sentido operacional também, porque a Fábrica do Samba ficou muito tempo fechada oficialmente. Nós éramos proibidos de entrar no espaço por uma questão de ser um ambiente público, né? A Fábrica do Samba é da prefeitura e a prefeitura exigia que não houvesse a ocupação do espaço. Eu lembro que as primeiras reuniões a gente entrava aqui quase como invasores, né? Aquela coisa, será que alguém vai ver? Enfim, nós tínhamos medo, né? Quando eu falo nós, éramos o coletivo mesmo das escolas que já estavam na Fábrica do Samba. Nós passávamos pelo portão pensando se a imprensa não ia estar ali perguntando o que vocês estão fazendo para debater carnaval nesse espaço a essa época do ano. Então, foi uma época muito difícil, financeiramente também. As escolas passaram por muita dificuldade financeira devido às quebras de programação de repasse de verba. A Globo não queria repassar verba enquanto não houvesse uma data. Então, durante todo 2020, somente em 2021, que as escolas puderam ter o aporte do contrato com a Rede Globo, porque como uma empresa privada, ela achava que ela não poderia antecipar muita coisa com receio de nem haver esse carnaval. Então foi um ano muito difícil, né? E essa dificuldade se arrastou até a reta final, porque depois, quando foi adiado de fevereiro para abril, também gerou novos desdobramentos, um período de muito vento. Eu lembro que a gente montando os carros do AMB com um clima, né, um clima mesmo muito diferente do que a gente está acostumado, no dia do desfile ventando muito, os pavilhões, né, as portas-bandeiras com muita dificuldade. Verdade. Foi um ano muito atípico em vários sentidos, né? A cidade sem nenhum resquício, nenhum clima de carnaval, né? Eu me lembro saindo da minha casa, dia 23 de abril, e o mundo totalmente alheio à questão de que eu estava indo para um desfile de escola de samba. Então, do começo ao fim, foi um ano muito atípico. Para os carnavalescos, a diminuição de alegorias, então você tem que contar a história de uma forma mais sintética, você tem que resumir mais a narrativa dos enredos. Então,
sob vários aspectos, foi um ano atípico, e o atípico não é uma palavra rótulo, é realmente como resumir o sentimento de um ano muito diferente de tudo que a gente viveu. Vamos falar desse enredo afro, Águia de Ouro, primeiro enredo afro. Como é que foi apresentar esse enredo para a escola? A apresentação em si, ela foi muito tranquila no sentido de que a escola, ela estava com a autoestima dela nas nuvens, né? Seu primeiro título no grupo especial, não celebrou, não comemorou, não houve uma festa de campeã. Então eu ouso dizer que fosse qual fosse o enredo, a escola ia vibrar igualmente. Não que esse enredo não tinha lastro, não tinha o porquê de ter uma motivação especial. O que eu quero dizer é que eu já peguei uma comunidade predisposta a vibrar. Essa é a realidade. Claro que teve a riqueza cultural do tema, né? Isso é inegável. Foi o primeiro tema afro da Águia de Ouro, e isso foi recebido pela escola de uma maneira muito natural. Muitas pessoas me questionam, inclusive questões polêmicas mesmo, que é uma escola da Zona Oeste de São Paulo, sediada na Pompeia, tida como classe média alta, e uma escola rotulada como uma escola de brancos. Então muita gente me perguntava, a escola assimilou normalmente um enredo sobre orixá, um enredo de identidade preta? E a minha resposta é sempre a mesma, claro, com muita naturalidade, até porque a Águia de Ouro entende que ela é uma herdeira da cultura preta, da cultura africana, é uma escola de samba assentada nos terreiros. Então a escola tem essa dimensão de que, mesmo sem os enredos pretos, ela sempre foi uma representante da cultura, né? Da cultura preta, da negritude, enfim, de tudo que o samba é e o que ele representa. Então não houve nenhum tipo de desconforto ou de estranhamento, se é que pode-se usar essa palavra, sim, numa escola de samba quanto a um tema afro, né? Eu não consigo associar estranhamento de um enredo preto como uma instituição igualmente preta. Mas se essa é a curiosidade das pessoas, porque muitas pessoas me perguntaram, não houve nenhum estranhamento, muito pelo contrário. Houve dentro da escola uma onda de mergulho nos ritos e nos mitos do candomblé. Era muito interessante que eu lembro que desde o começo eu falei, gente, nós não vamos usar vermelho, porque é uma cor que Oxalá tem quizila, né? O sangue, Oxalá não gosta de sangue. Então nós não vamos ter vermelho no desfile. E aí todos os segmentos, casais de mestre de sala e porta-bandeira, comissão de frente, destaques, as próprias alas, as baianas, a bateria também, todos me procurando, porque isso eu falei numa live, num canal da escola, numa live da Águia de Ouro no Instagram. E aí os segmentos foram me procurando, me explica melhor isso. Então você via uma vontade de entender os mecanismos que é falar não só de Oxalá, mas está fundamentado o desfile no candomblé. A bateria, o mestre Juca me procurou para falar sobre a questão da batida para Oxalá. Que legal. Então você vai vendo uma escola, que nunca viveu essa experiência, mas se entregando a isso. É muito interessante notar que quando cantava o samba na quadra e vinha o refrão de meio, né? Na gira do ilê, no toque do alabê, você via as pessoas fazendo um ijexá com o braço, né? Buscando aquele movimento que não seria buscado, não seria provocado, não fosse um tema e um samba igualmente afro. Então você percebe que a comunidade ela se permitiu ao novo. Quando eu falo novo, não é no sentido da ancestralidade, da força da temática ou da questão religiosa muito forte incutida no tema, mas na questão do novo na temática, na maneira, o desenvolvimento das camisetas das alas, né? Então, por exemplo, tinha uma ala que era a ala, o nome da fantasia era Exu, o mensageiro do universo. Eles fizeram um Exu enorme, escreveram, você vê o orgulho das pessoas de sair da sua casa, pegar trem, pegar metrô, pegar ônibus, transporte público para chegar numa quadra com uma palavra enorme, Exu. Muito bom, né? Muito bom. Então você vai percebendo o quanto um enredo constrói dentro de uma escola de samba um discurso que vai muito para além do ganhar ou perder aquele ano. Estabelece uma comunicação de pertencimento com uma vertente, e essa vertente é preta. Você fez uma postagem nas redes sociais alguns anos atrás, falando dos enredos que você participou, e um deles é Clara Nunes, e você
comenta que ainda fará uma homenagem à altura, não sei bem como está escrito, mas é mais ou menos isso. Me fala sobre Clara Nunes. Olha, Cláudio, tem duas questões nessa postagem, nessa mensagem. Aliás, eu trato os carnavais que eu fiz. Quando eu falo que eu fiz, não é só carnavalesco, porque a altura de 2005 eu não era carnavalesco na Mocidade Alegre, eu era diretor cultural. Sim. E como diretor cultural eu assessorava os carnavalescos no desenvolvimento e eu propunha o enredo, até porque naquele ano eram 2 carnavalescos. Em 2004 quem assinou o carnaval campeão da Mocidade Alegre foi Nelson Ferreira, mas ele foi acometido pelo vírus do HIV e veio a falecer na transição de 2004 para 2005. Foi quando a diretoria chamou o Zico, né, atualmente conhecido como Zilkson Reis. Na minha época ele era o Zico, um pintor lá no barracão da Mocidade Alegre. E aí, como ele é parentinense, muito ligado a essa questão da prática do carnaval e não da teoria, então ele nunca foi um artista de pesquisa, hoje não, ele depois que ele se tornou carnavalesco, ele foi buscar essa questão do repertório, da oralidade, né? Hoje o Zico domina muito bem a defesa dos enredos que faz, mas lá atrás a escola precisava de uma figura que desse um suporte intelectual e pedagógico mesmo para o carnaval da escola, já que o Zico era um artista plástico nato, ele era pintor de alegoria, veio de Parintins como pintor. Então eu, como diretor cultural, sugeri, foi o primeiro enredo sugerido por mim e acatado pela escola, foi Clara Nunes. Isso vem de uma questão minha de infância. Eu fui criado numa família de sambistas na Casa Verde Alta, Zona Norte, mais especificamente Rua Zilda, onde a Unidos do Peruche foi fundada. Então a minha família tinha o hábito de ter alguns LPs para as festas de fim de ano. Sempre tinha o LP do Rio e de São Paulo, Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, sim. Era a regra. Mas sempre tinha também um LP da Clara Nunes, o LP da Beth Carvalho, do Martinho da Vila, os grandes sambistas, né? Que eram referência eram populares, né? Eu estou falando da década de 80, e a Clara Nunes faz parte do meu imaginário de sambista clássico, que sempre defendeu o samba com elegância e muito mais, né? Trouxe a linguagem da Umbanda e do Candomblé para a música popular brasileira. Então eu tinha esse mito de levar para um sambódromo a Clara Nunes, e como a Mocidade era a minha escola, me formou sambista, e eu era diretor cultural, estava com a responsabilidade do desenvolvimento do enredo, eu falei, vou propor. A escola estava tentando bicampeonato e aceitou, né, falar da Clara Nunes. E hoje, quando eu falo de uma certa dívida que eu tenho daquele carnaval, aliás, são 2 dívidas, tá? Uma delas é muito pessoal, é muito minha, tá? Que é o fato de eu não ter sido carnavalesco. Porque sim, o carnavalesco ele tem a vaidade de retratar plasticamente como ele entende. Então, naquele momento eu entreguei uma pesquisa a um outro profissional que carnavalizou, que desenhou, que imaginou todos os elementos que eu entreguei. Olha, o abre-alas, tem que ser a luz, né? A luz do Orum, que entrega o sabiá para a terra, do Orum para o Aiê. E o Zico, ele materializou, né, aquela minha ideia. Então eu entregava o briefing de todas os carros, as fantasias, a comissão de frente, os casais, e ele entendia a minha proposta e fazia uma criação plástica. Mas me frustrou, óbvio, isso não é culpa de ninguém. Eu digo que é algo meu, que é entender que um dia eu vou desenvolver com a minha plástica, com a minha leitura visual, e não só o meu discurso, não só a minha teoria, a minha pesquisa. Então, um dos fatores da minha postagem é que um dia eu terei novamente a oportunidade de levar Clara Nunes para o sambódromo, seja em Embi, seja onde for, mas eu ainda vou ter a honra, a alegria de levar Clara Nunes, uma musa da minha existência, para a avenida, mas dessa vez com uma plástica muito minha, né? Com uso de materiais. Eu acho, tá? Inclusive isso eu já conversei com o Zico, que aquele carnaval ele era muito sintético, ele não era orgânico. Faltou ali um olhar mais assentado na terra. Era tudo muito plástico, tudo muito envelopado, digamos assim. E eu senti falta de uma estética mais naturalista, mais orgânica, porque a Clara Nunes era a natureza, era chão, era terra. E aquele desfile, ele careceu
de soluções mais terra batida, chão pisado. Era tudo muito lúdico, como o enredo pedia, né? Tinha uma leitura que flertava com o realismo fantástico, trazer uma pessoa já falecida para acompanhar a sua obra, e depois ela é consagrada à deusa dos orixás e retorna para onde veio, né? De onde veio para o seu destino final. Mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais orgânico, um pouco mais naturalista o desfile, né? Mas isso é uma opção minha, uma visão minha, e quando eu desenvolver um enredo da Clara Nunes, eu vou ter essa vertente. E a outra questão, eu acho que a Mocidade Alegre, ela caiu na cilada naquele desfile de não se permitir emocionar. Foi um desfile, eu me lembro muito bem, a escola passou extremamente técnica, com aquela coisa da fileira, aquela questão, a escola passou dura na avenida de tanto medo que tinha de errar. Então criou-se um senso comum na comunidade da Mocidade Alegre, óbvio que isso vem da diretoria, de que a escola não pode errar, porque era o auge, era aquela época que a Gaviões da Fiel e a X9 Paulistana, elas ditavam o ritmo do que era evolução, aquela coisa militarizada, sim. Todo mundo muito alinhadinho, e as escolas se davam muito bem, X9, Gaviões, notas maravilhosas, e as outras escolas com dificuldade para as notas de chão, harmonia, evolução, enfim. E aí a Mocidade, com medo de perder o bicampeonato, preparou o seu chão, o seu público, a sua comunidade, de uma maneira muito incisiva, não pode errar, até para aquela época que ainda esse tecnicismo não estava tão aflorado. E se você assistir, é um desfile que ele exala emoção no conceito, mas falta emoção de quem desfila com medo de errar. Mas isso veio de um trabalho feito dentro da quadra de, olha, nós não podemos errar, todo mundo na sua posição, isso não pode, aquilo pode. Então, engessou muito o componente, a ponto de ser o enredo certo na hora errada. Essa é a realidade. Porque se pegasse a Mocidade da década de 2010 ali, seria uma outra vertente de Clara Nunes, seria uma outra energia na pista. Então é isso. Eu acho que tem um motivo que é meu, é a vontade de ter uma Clara Nunes com a minha assinatura visual, e a outra questão é uma escola muito tensa. Inclusive uma pessoa da Mocidade, né? Eu acho que não tem problema falar nome, Fábio Parra, né? Que hoje... Fábio Parra. Inclusive hoje ele está lá no meu lugar como diretor cultural. O Fabinho, ele me falou uma coisa. A Mocidade não deixou a Clara Nunes entrar pela porta. Ela teve que quase que... Posso participar? Porque a escola estava muito técnica. E era um enredo que pediu uma entrega de coração, uma emoção, como teve nesses últimos carnavais. Alcione, Clementina de Jesus, enfim... A escola foi se acomodando nesse formato de carnaval técnico, mas naquela época teve uma postura que não era de Clara Nunes, teve uma postura muito dura diante do tema. Você está falando da Mocidade Alegre e você teve muito sucesso nos enredos que a gente chama de abstrato. E aí a gente começou a perceber também que algumas escolas estavam se movimentando da mesma forma. E aí você vem com Marília Pêra. Sim. É um movimento orquestrado isso? Você estava observando isso? Vou mudar tudo? Ou então foi Marília mesmo que falou assim, eu preciso fazer Marília Pêra? Não, foi intencional, foi sim. A Mocidade, ela vinha com uma linha de enredos abstratos, né? Tanto que, assim, era tão um ano após o outro, então eu lembro que eu vim de Riso, São Paulo é tudo de bom, que apesar das pessoas taxarem como uma São Paulo geográfica, mas ali a minha ideia foi as sensações que uma cidade como São Paulo desperta nas pessoas, depois o coração, o espelho, as ilusões, e aí quebrou um pouquinho com o Jobá, né? Mas depois volta para a tentação, a fé. Então, quando chegou em 2015, eu vi que a Mocidade, ela já estava sendo lida pelas outras escolas, né? Já tinha um certo... até a maneira de montar o desfile, de começar e terminar. Enfim, eu sempre tive alguns elementos-chave que davam sentido para o começo, para o meio e para o fim. E eu percebi que depois do desfile da fé, eu acho que o tricampeonato da Mocidade deixou isso muito evidente para as outras escolas. E eu vi uma marcação, assim, eu vi algumas escolas já fazendo algum movimento muito parecido. Foi quando eu falei, olha, intencionalmente é hora da gente mudar a rota. Nem afro, que é um campo que a Mocidade domina muito pelo seu caráter ancestral, e nem o abstrato, que na gestão da Solange eu acho que já está uma coisa meio marcada. Vamos para a homenagem.
E aí eles falaram, tá, mas homenagear quem, né? Surgiram alguns nomes e eu falei, olha, eu tenho a vontade de flertar com as artes no sentido de uma personalidade que module com cinema, teatro, TV, não só pela figura dessa pessoa, mas também por conseguir apresentar um desfile que tem esse aspecto teatral, televisivo, cinematográfico e dá para a escola, por exemplo, nas fantasias um caráter mais de figurino de teatro, nas alegorias buscar um cenário ou uma arquitetura ligada a teatro, cinema e TV. E aí todo mundo, tá, mas legal, essa sua linguagem é bacana como proposta, mas quem? E aí eu falei, a Marília Pêra. Todo mundo, poxa, mas será que a escola... Isso a diretoria, né? Será que a escola vai conseguir levar esse tema, não pelo fato do potencial da escola, óbvio, mas no sentido da reação da comunidade e posteriormente do público, já que ela não é como a Cláudia Raia, aquela artista televisiva de massa, né, midiática. Ela é mais reclusa, né? Ela é uma diva que está mais nos bastidores. E foi quando a diretoria falou, não, vamos embora, vai dar, porque eu comecei a apresentar todo o projeto. E aliás, eu acho legal entrar nesse tipo de conversa, sempre quando é para discutir enredo e tem aquele enredo que eu não quero, eu desenvolvo ele de uma forma tão ordinária. E eu lembro que naquele ano, eu acho que não tem problema nenhum falar disso, tá? A Solange queria homenagear o Carnaval da Bahia. Eu lembro que ela falava, não, porque a Bahia é muita festa, e a escola vai se dar bem, e vamos ter o carro do trio elétrico. E ela falou, desenvolve esse enredo e outro que você gosta. Eu desenvolvi de uma forma tão ordinária aquele enredo sobre a Bahia, sobre o Carnaval da Bahia, o trio elétrico, que quando ela olhou, ela falou, credo, que pobreza! E eu falei, então, mas é o que o tema oferece. Nunca, é que eu não queria. Então sempre rola disso, né, do carnavalesco colocar no pedestal o enredo que ele quer. E eu lembro que no da Marília Pêra, eu já levei croquis de como seria o carro abre alas, e eu já levei um monte de coisa, e o outro eu fiz um desenvolvimento patético, né, assim, que jamais eu faria aquilo se fosse mesmo o enredo da escola, faria algo, obviamente, muito melhor. Então, foi todo um trabalho orquestrado por mim, no sentido de, sim, vamos mudar a rota, vamos de um enredo mais classudo, mais, né, teatral, de uma diva, enfim, vamos assumir uma outra posição que deixa de ser ou afro ou abstrato e vamos para essa questão de uma homenagem grandiosa, uma homenagem marcante. E foi o que aconteceu. Eu acho que o resultado é consequência de quesitos, né? A escola ficou em segundo lugar, mas foi um desfile que conseguiu cumprir com tudo que se propunha. Ele teve classe, ele teve essa variação estética que eu buscava do cinema, do teatro, da televisão. As fantasias consegui chegar numa linguagem menos arame, menos plumeiro e mais figurino, né? Uma construção mais próxima do teatro. Então é isso, foi um carnaval muito especial, mas foi realmente pensado em fugir dos abstratos. Esse Carnaval da Marília tem o Abre Alas, que eu falo que ele é o Abre Alas mais bonito que já passou no AMB até hoje. Hoje, 2022, ele para mim é o Abre Alas mais bonito que já passou lá, Sidney. E eu bem observado que você tem um cuidado muito grande com o Abre Alas mesmo. Sim, em vários sentidos, né? O cuidado, ele começa na questão volumétrica, né? No sentido de que o Abre Alas ele tem que ser uma massa física que apresenta uma imponência na frente da escola, seja qual for o enredo, seja qual for a escola, mas também eu tomo muito cuidado com a questão cromática, eu busco sempre uma linguagem monocromática para frente dos desfiles. Se você observar, poucos foram os desfiles que eu fiz durante a trajetória que você tem uma mistura muito grande de cores, né? Então, por exemplo, se a gente fizer um retrospecto, 2009 com o coração foi tudo dourado, 2010 foi lilás e prata, 2011, apesar do Abre Alas ser um parque de diversões que tinha muito colorido, mas dominava ali um preto e um laranja que dava unidade, porque nas pesquisas que eu fiz, o laranja representa a cor da transformação, e a ilusão é você subverter os sentidos, né? Enganar a visão, enganar os sentidos humanos em busca de uma outra realidade. 2012, vermelho e amarelo, as cores do fogo, Xangô. 2013, o verde predominou, a questão da natureza, a serpente, né, do Jardim do Éden. E interessante que em 2013 eu tirei aquele Abre Alas de um musical, eu fui até um musical naquele ano, que era O Mágico de Oz.
Sim. E lá no Mágico de Oz tinha uma cena que o corpo de baile pegava umas pétalas e formava uma papoula. E eu coloquei essas papoulas vermelhas em todo o carro, enfim, né? Sempre tem uma inspiração que vem da arte. 2014, que foi a cor da parafina, da vela, né? Aquela coisa derretida para dar aquela estética. Então é sempre um visual monocromático que flerta com algumas outras cores, mas é sempre uma cor predominante que ou tem a ver com o enredo ou tem a ver com o sentido da alegoria na sua leitura estético-visual. 2015 da Marília, né? Eu escolhi um vinho, que eu acho que o vinho tem muito a cor das cortinas de teatro, aquela cor densa, aquele veludo molhado, né? E eu mesclei com um tom clarinho, terroso, para lembrar uma Grécia antiga, né? Porque o carro era grego. Nesse abre-alas, eu busquei eu fui assistir, onde é o Parque Vila Lobos, um espetáculo do Cirque du Soleil, Corteo. E lá tem uma cena que a cama gira, né? Quando a menina dorme, a cama gira. Então eu coloquei a cama girando, que foi tirado do Cirque du Soleil, de Corteo, né? Do espetáculo do Cirque du Soleil. Enfim, cada abre-alas, então aí vai para 2016, a Iô, tem as cores da africanidade pesando para o marrom e para o preto. 2017, Aparecida, as cores do manto e as cores da escola, né? Da Vila Maria. Gaviões, toda vermelha no começo, a questão do dilúvio de fogo, dos guarus. A Saliva do Santo, muito dourado para a questão árabe. Águia de Ouro 2020, vem com a questão do multicolorido, porque é um mundo selvagem de um planeta ainda em descoberta. E agora o Afoxé de Oxalá, que vem com muito branco prata na parte superior, onde Oxalá mora, né, no Orum. E a parte baixa, a terra, fazendo essa dicotomia entre céu e terra. Então eu sempre busco nos abre-alas essa linguagem monumental, no sentido amplo da palavra, né? Aliás, dá margem para muitas outras coisas, a palavra monumental, que é como eu enxergo o Carnaval de São Paulo. São Paulo é uma cidade fálica, é uma cidade competitiva, e as pessoas enxergam as alegorias de São Paulo como algo monumental. É um monumento que mostra o quanto é uma cidade feroz, competitiva. Se você entrar no AMB com um carro muito pequeno, parece que você não está fazendo jus a uma cidade que tem um passado calcado na Semana de Arte Moderna, que flertou com o Art Nouveau, né? Ao passo que o Rio foi a capital do Império, é uma cidade Belle Époque, né? Enfim, tem uma outra tendência artística, né? Enquanto o Rio ele vai muito para o Nouveau, é muito parisiense, São Paulo é o déco, aquela coisa de Chicago, industrial, né? Então, tudo isso reflete muito no desfile. Então, eu coloco todos esses conceitos identitários, né, do Carnaval de São Paulo, do ontem e do hoje, a serviço da criação, principalmente do abre-alas, que é o cartão de visitas de uma escola. Você ainda faz aquele ritual na concentração, de ir na frente de cada carro, ter o seu momento ali sozinho? Você ainda faz isso? Eu já presenciei algumas vezes numa Cidade Alegre. Não só no AMB, na frente lá no dia do desfile, mas até no barraco. Aliás, é um traço muito do meu trabalho, tá? Eu sou muito possessivo com o carnaval, no sentido físico mesmo. Eu tenho ciúmes dos carros alegóricos. Eu não gosto que as pessoas ficam subindo nas alegorias. Mesmo, por exemplo, chega a fase dos profissionais subirem no carro para cuidar da iluminação. E eu fico perguntando, mas você precisa passar o dia inteiro aí em cima mesmo? Cuidado, tira o sapato. Então, eu sou muito possessivo com as fantasias, com as alegorias. Por exemplo, nesse carnaval passado, agora Afoxé de Oxalá, ficou pronta a fantasia do segundo casal muito cedo, até porque nós tivemos nós tivemos 2 anos para produzir esse carnaval. Então muito cedo ficou pronta a fantasia do segundo casal. Era uma fantasia toda branca, prata, representava a questão do candomblé, chamava Magia do Candomblé. E aí ficou pronto, um dia eu chego aqui na fábrica e tá o casal com a roupa, eu falei, roupa embalada. Eu falei, onde vocês vão com a roupa? Eles falaram, a gente vai levar embora para casa. Eu falei, não, gente, mas como vocês vão levar a roupa embora? Mas aí eu pensei, falei, não, tem razão, pra que vai ficar aqui na fábrica do samba? Pode pegar pó, pelo menos lá eles têm um quarto isolado, né? Aqui vai ficar com outras fantasias. Então eu sou muito possessivo mesmo. E não é uma posse intelectual da ideia, é uma posse material. Eu tenho ciúmes dos carros, das fantasias, eu vou pegando muito amor por tudo que vai surgindo.
Eu sou aquele que todo dia chega no barracão, eu fico olhando as alegorias, eu tiro foto do meu celular para comparar o que ontem era madeira e hoje ganhou um tecido. E eu fico com saudade da madeira, de não olhar mais a madeira. É sério, eu tenho essas coisas. É muito maluco, mas é muito visceral, sabe? Eu não gosto de chegar no barracão as pessoas estarem sentadas numa alegoria. Eu não gosto de ver... Outra coisa, se eu chegar de manhã e a porta do barracão tá aberta, exposta, assim, as pessoas lá fora vendo um carro, não é só uma questão de segredo, parece que isso ainda é muito meu, assim, sabe? Mesmo sendo da escola, né, sabendo que tem profissionais que vão lidar com tudo isso, mas eu realmente fico bastante enciumado. Então, quando chega a semana de tirar os carros e levar para a AMB, eu tenho os meus rituais, então eu converso com os carros, eu faço oração, eu faço mandinga mesmo. Quando chega no AMB, eu também... porque eu acho que muda muito a energia, passa a ser visto por mais pessoas. E hoje, com o WhatsApp, é impressionante. O carro vai na madrugada de manhã, você já começa a receber fotos dele desmontado. Tem uma lona preta, mas você já está recebendo fotos. E é foto de gente da escola, é foto de amigo, é foto de vizinho. Parece que o mundo hoje, ele não se contenta em simplesmente ver, ele tem que registrar, ele tem que fotografar, ele tem que tirar selfie. Então isso vai chegando na gente. Então muda muito a energia. O carro aqui dentro, ele é mais protegido até energeticamente. Sim. Lá fora, parece que ele ganha uma outra amplitude, não só artística, mas também energética. E eu sou muito ligado nesse lance da energia e tal. No dia do desfile, à tarde, eu posso estar correndo com o que for, mas eu vou lá no sambódromo, os carros finalizados, eu vou lá pra conversar com as alegorias, é muito maluco. São coisas muito minhas, mas isso existe. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem algum enredo de algum colega seu, São Paulo, Rio, de qualquer outra cidade que tenha desfile, que você tenha assistido, assim, enchido os olhos e dito assim, poxa, esse eu quero fazer também? Também eu não diria, porque também parece que eu vou fazer. Eu pararia no eu gostaria de fazer. Sim. Não quer dizer que eu faria também, porque parece que eu vou fazer. E eu acho que tem momentos e tem enredos e tem desfiles que eles marcam por ter sido únicos e eternos. Eu lembro que tem um desfile que até hoje eu assisti ao vivo na Sapucaí. E quando a escola passou, eu fiquei parado, assim, eu falei, meu Deus, eu tive o privilégio de assistir esse desfile. E se algum dia, eu nem sonhava que eu seria carnavalesco, mas se algum dia eu desenvolver essa habilidade e for um carnavalesco, nossa, como eu gostaria de ter isso no meu currículo, mas não faria, porque eu acho que é recuperar uma energia que já foi, que é Vila Lobos, Mocidade Independente de Padre Miguel, 1999, com Renato Lage. Aquilo foi de uma beleza estética, de uma beleza discursiva. Era tão digno ver um brasileiro ser apresentado daquela maneira como a Padre Miguel apresentou o Vila Lobos em 99. E eu olhava e falava, gente, será que eu estou vendo isso? Será que isso é realidade? Parecia que era um sonho que eu estava vivendo. Sem brincadeira. Até hoje eu lembro da cena, o carro abre alas, que era uma natureza, né? Assim, o jacaré, os macacos, mostrava o Brasil como um país tropical e que do tropicalismo saiu também valores eruditos, né? Como um maestro, como um grande compositor, um grande músico, como foi Vila Lobos. Então, eu olhava aquilo e falava, gente, eu estou vivendo isso. O carro do trenzinho caipira, o carro Saudade do Cordão, que é icônico, né? Hoje as pessoas colocam no Instagram. E eu lembro de ver aquilo ao vivo e foi um soco no estômago, não no sentido negativo. Foi algo que me provocou como arte visual, mas não só visual, narrativo. O samba é uma poesia. Então, me marcou e eu sempre penso, poxa, como eu gostaria de um dia, não digo fazer o mesmo enredo, mas ter a chance de ter uma obra apreciada com a mesma amplitude como aquela foi. Então, foi um desfile que me marcou muito. Vários outros, tá? Vários outros, mas eu acho que esse é muito pontual como um momento sublime em que a arte visual se encontrou com a música, com a poesia, com o lirismo, e o carnaval foi mais do que nunca carnaval. Sim. Até hoje, quando eu ouço esse samba, meu olho enche de lágrima.
Porque é muita poesia junta, é muita poesia visual, poesia rítmica, o que a bateria estava toda de diabo, assim. Nossa, era maravilhoso, era maravilhoso. Eu lembro do carro que você falou, vira e mexe esse carro aparece, né? As pessoas postam, eu lembro muito bem disso. Sidney, o nosso canal chama-se Faixa Amarela porque São Paulo tem aquela faixa e que tem muita gente que fala que é um portal depois que você passa ali. E eu queria saber de um momento só seu ali, naquela faixa, guardado assim, que ninguém sabe, que você possa revelar para nós. Olha, todos os anos, quando a escola chega no portão, aliás, para mim é quase um ritual, esse chegar ao portão, né? Porque mudam as escolas, mas o cenário é sempre o mesmo. Você vê uma bateria entrando, silenciosa, né? Já fez o esquenta lá atrás, na pré-concentração, e enquanto não der a sirene dos 15 minutos, a bateria não pode nem se aquecer na concentração, porque a escola anterior ainda está na pista. Então eu estou sempre ali na concentração, eu vejo os ritmistas entrando no portão, passando pelas alegorias, encostando no box, aí eles trazem a comissão de frente, o casal, enfim, é uma ritualística que as escolas têm ali na concentração, e naquele momento cai a minha ficha que eu já não posso fazer mais nada. Que tudo que eu podia fazer era no barracão, era ali na semana de montagem, que eu poderia falar, olha, sobe mais essa escultura, olha, compra um tecido porque a saia tá aparecendo a roda do carro, tá. Então, naquele momento que a bateria passa por mim, para encostar ali no recuo, no primeiro recuo, quando eu vejo os casais entrando vestidos, fantasiados, as composições, os destaques nos carros todos iluminados, ali eu olho e falo, meu Deus, agora já era. Olha, até me emociona. Eu olho e falo, tudo que eu poderia fazer por esse desfile, por essa escola, foi. Agora eu sou um espectador da obra. Ela cresceu. Eu acho que é muito próximo do sentimento de uma mãe, quando ela pare, olha, fica até emocionado. E você vê que é do mundo, né? É muito forte. E aí, quando a escola está toda limbicada, pronta, e começa o esquenta, e começa a cantar sambas antigos, eu meio que me desplugo de tudo que está acontecendo, não ouço mais, é muito interessante. E aí eu vou ali naquela faixa amarela, no portão que ainda está meio entreaberto, tem aquele pessoal da liga, e eu olho assim, aquela pista e falo, meu Deus do céu, como eu sou maluco, até onde eu cheguei. Na minha infância, né, mesmo um menino apaixonado por carnaval, e eu olho assim, toda aquela linha amarela vazia, né, e imaginar que dali a minutos a escola vai tomar, uma massa humana vai tomar aquele lugar, e me passa isso pela cabeça, né, como eu sou privilegiado por viver, não só financeiramente, mas viver como identidade sociocultural, um brasileiro de origem humilde, né? Eu venho de uma família muito pobre, da zona norte de São Paulo, e olha onde eu cheguei, mas não é um cheguei de ambição ou de ego, olha só onde a minha mente, porque tudo que eu faço vem da minha mente, né? A minha ferramenta, além das mãos, da escrita, do desenho, é a minha capacidade de transformar ideias em imagem e oferecer isso, e é com isso que eu vivo financeiramente, é com isso que eu discurso a cada ano, é disso que eu falo durante todo o ano, e eu vivo da cultura, eu vivo da arte, eu vivo do samba, eu vivo do carnaval, eu vivo do Brasil, da brasilidade. Então o que passa na minha cabeça ali na hora da faixa amarela é um sentimento imenso de gratidão, de alegria, de poder viver aquele momento. Eu sempre digo para as diretorias das escolas onde eu passo que assim, eu espero nunca morrer antes do desfile, porque eu acho que eu não estaria em paz de não chegar ali na faixa amarela e falar, entreguei, chegou, completou, né? Espero, claro que assim, quem sou eu diante da grandeza da existência, que eu me vá desse plano muito antes do momento da escola estar pronta para desfilar. Quando eu falo pronto, não é só ali o dia do desfile, tem esses meses que antecedem que você olha e fala, caramba, cresceu, né? Agora o barracão tá pronto, porque se eu não conseguir chegar naquela faixa amarela e falar, eu vivo, né? Que gratidão pelo dom
de viver e de criar, né? Eu acho que eu vou ser uma alma penada muito frustrada. Então é isso. Então naquele momento é um sentimento profundo, né, de gratidão e de alegria de ser brasileiro, de ser sambista, de viver a magia do carnaval a cada ano e de saber que milhões de pessoas vão acompanhar a minha capacidade inventiva. Perfeito. Sidney, muito obrigado por receber a gente. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Me desculpa pela emoção, né? Teve uma hora que eu comecei a falar e realmente aquele momento é muito forte. Aquele momento me toma de uma maneira... É muito espiritual. Foge das questões... Qual é o salário? Quais foram as dificuldades? É muito espiritual, é muito grande, é muito pleno aquele sentimento da pista vazia e se eu virar de costas eu vou ver uma escola pronta e saber que eu maquinei aquele momento. Foi uma pergunta que me tocou fundo mesmo, assim, bastante fundo. Talvez a ideia seja essa, viu? A gente sempre... E aliás, uma coisa que eu nunca te disse, eu acho muito bonito esse nome Faixa Amarela, porque é muito simbólico. Sim. É muito forte pra gente que entende, né, o que é o desfile da escola de samba. Sim. E a nossa ideia é essa mesmo, tá? É sempre ouvir e é muito bom ouvir você, viu? Muito obrigado mesmo. É isso, eu que agradeço. Gente, na faixa de hoje fica por aqui. Você que gostou, passa para os amigos, curta, compartilhe. Eu sou Cláudio Renato e esse é o Faixa Amarela, o Na Faixa para todos vocês. Até o próximo convidado.